Irmãos, boa noite a todos. Eu quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós vamos hoje concluir o capítulo 10. Vamos meditar nos versos de número 23 até o verso de número 33. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, versos de número 23 ao número de 33. Mesmo assentados, como os irmãos estão, estejamos atentos ao que diz a palavra do nosso Deus, irmãos. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o do outro. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Vamos orar, irmãos. Pai bendito, nosso Deus amado, nós rogamos ao Teu Santo Espírito que está entre nós neste lugar, que abra a nossa mente, que aqueça o nosso coração, ó Deus, para recebermos da Tua parte a Tua palavra. Que ao entendê-la, Senhor, nós possamos crê-la. E ao crer, ó Deus, na Tua palavra, que nós possamos pô-la em prática nas nossas vidas, sendo obedientes à instrução e ao ensino que ela nos transmite. É o que nós te suplicamos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, o capítulo 10 encerra uma sessão que nós temos exposto, que é a respeito da ética cristã. Se os irmãos lembram, desde o capítulo 8, o apóstolo Paulo ele está tratando sobre questões éticas que eram questionadas na igreja de Corinto. Devemos lembrar que essa igreja ela era composta de judeus convertidos à fé em Cristo, era composta também de gentios que eram convertidos à fé cristã. Então, dois grupos que traziam consigo culturas diferentes, origens diferentes e que encontrariam a sua unidade não na sua herança, seja ela judaica ou na sua herança gentílica, mas aquilo que traria unidade à Igreja de Cristo é a sua palavra e o seu evangelho. Por isso que o apóstolo Paulo ele começa essa carta de certa forma exortando aos irmãos que diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Ou seja, mostrando a eles que na igreja não havia partidarismo, não havia sectarismo. Deviam todos eles, sejam aqueles que eram de origem judaica, aqueles de origem gentílica, se colocarem debaixo da autoridade da palavra de Deus. E no capítulo 8 até o capítulo número 10, o apóstolo Paulo ele vai responder a uma intriga que havia entre esses dois grupos, se era possível ou não um cristão comer a carne que era sacrificada a ídolos. Certamente essa divergência surgiu
porque os cristãos judeus, de certa forma, eles tinham um rigor na sua dieta. Já os cristãos gentios achavam normal comer aquela comida que era sacrificada nos templos pagãos da cidade de Corinto. E aí, então, o apóstolo Paulo ele vai dialogar com a igreja, ensinar a ela que se alguém se escandaliza em ver o irmão comendo carne, então ele joga a responsabilidade para o irmão que é mais maduro, aquele que, de certa forma, tem um tempo maior de entendimento encaminhada na palavra de Deus e diz, olha, por causa do seu irmão mais fraco, você, se for para escandalizá-lo, é melhor que não coma carne. E ele diz isso ao final, dizendo, se é para não escandalizar o meu irmão, então eu deixarei de comer carne. Não porque comer carne era algo que fosse, digamos assim, um pecado, um erro, mas para não escandalizar a consciência daquele que era, de certa forma, novo convertido na fé, vindo à igreja e vendo os irmãos ali praticarem. Mas para que esses irmãos fracos, digamos assim, os imaturos, que acham pecado em todas as coisas, não subjugassem a liberdade dos irmãos maduros, o apóstolo Paulo ele vai também afirmar, dizendo o seguinte, olha, você pode comer de tudo que é vendido no mercado. Você pode comer de tudo que lhe é oferecido ali, sem perguntar a origem, não vá perguntar de onde veio. Se algum amigo seu lhe convidar a comer em casa, coma de tudo que for posto à mesa, para que a consciência de ninguém venha a ser afligida ou atingida. E aí, então, o apóstolo Paulo ele vai encerrar dizendo que esse tema do comer ou não comer, que é uma coisa tão básica na vida comum, é o alimentar-se, e isso deveria ser resolvido da seguinte forma, que a decisão a ser tomada seja uma decisão que glorifique a Deus. Então, qual que é a decisão que glorifica a Deus? Como que nós, como cristãos, nos dias de hoje, quais são as nossas decisões diante de dilemas éticos? Respondemos aquilo que temos convicção, decidimos por aquilo que a nossa consciência não nos acusa, ou nós, de fato, nos submetemos à palavra de Deus, levamos em consideração o nosso próximo e tomamos uma decisão que não venha a pôr ninguém em escândalo e nem ser pedra de tropeço para quem quer que seja. Por isso, irmãos, eu gostaria de lhe convidar a voltar os olhos ao texto bíblico. Veja no verso 23 que o apóstolo Paulo ele começa com o tema da liberdade. Em outras palavras, ele vai nos falar o que é ser livre em Cristo para decidir de forma que glorifique a Deus. Então, o verso 23 ele diz, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Se os irmãos lembrarem daquilo que nós temos estudado na carta aos Coríntios, os irmãos vão perceber que essa expressão não é um ensino, e a gente precisa lembrar bem disso, queridos, para quando nós estivermos estudando a palavra de Deus, compreendermos a mensagem que ela quer trazer. Eu já vi muitas pessoas, para falar de liberdade cristã, tomar esse versículo que, na verdade, é um pensamento pagão. Quando o pagão queria dizer que era livre, que ele podia fazer o que ele quisesse, o que ele dizia era o seguinte, todas as coisas me são lícitas. E essa verdade não se encaixa na vida cristã. A verdade é que na vida cristã tem coisas que são ilícitas, tem coisas que nós não podemos fazer. A diferença, irmãos, entre a liberdade pagã e a liberdade cristã é que a liberdade pagã dá ao indivíduo o poder dele ser a referência. Ele faz aquilo que lhe interessa, aquilo que lhe aproveita, aquilo que ele gosta. Veja, assim era a nossa mente e assim era o nosso coração antes de conhecermos a Cristo. Antes de conhecermos a graça salvadora do Senhor Jesus, nós fazíamos aquilo que nós gostávamos de fazer. E se tinha algo que era uma referência moral, era o que os nossos pais diziam para nós sobre o que é ser certo ou o que é fazer errado. Fora isso, nós fazíamos o que nos dava prazer.
fazíamos aquilo que era proveitoso para nós mesmos. Essa é a liberdade pagã. Faz o que estiver no teu coração, faz o que você vai se beneficiar, faz aquilo de qual você terá grande proveito. Essa é a liberdade que há no mundo. A liberdade que há no mundo não tem freio, não tem margem. Nós vemos hoje indivíduos em prol da sua liberdade, fazendo coisas que, à luz da palavra de Deus e até mesmo à luz da lei civil, é ilegal. Mas hoje o mundo como vivemos não é em nada diferente ao mundo que o apóstolo Paulo viveu. O mundo pagão de hoje é um mundo que se endeusa, o mundo que acha que o seu coração e o seu estômago é o próprio Deus, e o seu coração e o seu estômago pode ser saciado e satisfeito com qualquer coisa. Então perceba que quando o apóstolo Paulo diz todas as coisas são lícitas, ele não está ensinando isso à igreja. Ele está recitando algo que a cultura da cidade de Corinto repetia a todo o tempo. E aí então ele completa dizendo, mas nem todas convêm. Ou seja, se você achar que tudo lhe é lícito, você vai precisar entender que nem tudo que é lícito é conveniente. Que nem tudo que você diz é legal, a lei me permite, mas nem sempre a conveniência ela ampara o que é legal. Ele continua dizendo, você pode achar que todas as coisas lhe são lícitas, mas nem todas edificam. Por quê? Porque tem coisas que são lícitas, mas que destroem. Um exemplo da lei civil hoje é que a lei civil autoriza o divórcio de um casamento. E o divórcio não edifica um lar. Um divórcio não edifica o casal, obviamente com as exceções que a própria palavra de Deus coloca diante de nós. Precisamos, portanto, irmãos, lembrar que a liberdade cristã é aquela não que diz que tudo me é lícito, mas é a liberdade que me faz ser conveniente e edificante. Em outras palavras, o que é então viver para a glória de Deus? Viver e agir para a glória de Deus é agir de modo legal, conveniente e edificador. Se as minhas atitudes e as minhas decisões, ao invés de construir, destroem, eu não estou sendo livre como o Senhor me libertou. Se as minhas liberdades são inconvenientes, se aquilo que eu faço, ao invés de conveniência, traz vergonha ao nome do Evangelho, eu estou usando a minha liberdade de forma equivocada. Então o apóstolo Paulo ele vai agora instruir os irmãos de Corinto a viverem para a glória de Deus, tomando decisões que sejam lícitas, que sejam convenientes e que, no final, edifique. Então veja como é que o apóstolo Paulo diz isso. Em primeiro lugar, queridos, versículo 24, ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outro. Veja, a liberdade cristã nos livra da prisão do egoísmo. A liberdade cristã quebra o nosso coração hedonista. É isso que a liberdade cristã vem nos propor, dizendo, olha, antes de você conhecer a Cristo, você buscava apenas o seu próprio interesse. Essa é a ética do mundo. Faça aquilo que lhe interessa, aquilo que a vantagem vai ser só sua. Mas se agora você é de Cristo, mas se agora você entrou no corpo de Cristo, se agora você faz parte do corpo de Cristo, então agora você não pode mais buscar somente o seu próprio interesse, mas você precisa buscar também o interesse que é do outro. Veja, o que o apóstolo Paulo aqui está falando não é que toda vez eu vou abrir mão do meu interesse em prol do interesse de outra pessoa. Não é que ser cristão agora é deixar de ter vontade,
é deixar de ter opinião, é deixar de ter escolha, pensando assim, não, agora que eu sou livre em Cristo, então eu não tenho mais opinião, eu não tenho mais escolha, eu não tenho mais vontade, e tudo que os outros então decidirem, essa vai ser minha decisão. Não é isso que ele está ensinando. Ele está dizendo o seguinte: antes, somente o seu interesse valia. Agora, o seu interesse continua valendo, mas você e eu precisamos levar em consideração o interesse de quem está ao seu lado. E quem é que está ao nosso lado? É o nosso irmão. Veja, ele está falando para a igreja. Quem é que está ao nosso lado? É a nossa esposa. Quem é que está ao nosso lado? São os nossos filhos. Quem está ao nosso lado? Os amigos de trabalho. Imagine você indo trabalhar, vivenciando a vida comum do lar no seu casamento, ou então congregando numa igreja onde só o seu interesse deve ser assistido. Teria que ter um mundo sozinho para você. Teria que ter um mundo sozinho para mim. Se eu não chegar no meu ambiente de trabalho e entender que, além do meu interesse ali, há o interesse de outras pessoas, eu preciso considerar o interesse deles. Se eu entender que na igreja, além de mim, existem outros irmãos em Cristo, nós vamos ouvir quais são os interesses dos nossos irmãos. Se eu perceber que na minha casa eu não moro sozinho, mas eu estou na companhia da minha esposa e dos meus filhos, eu vou ouvir quais são os interesses deles. Agora, veja, não são os nossos interesses que são absolutos. O meu interesse, o interesse da minha esposa, aquilo que os meus filhos querem, aquilo que os meus amigos de trabalho desejam, aquilo que os meus irmãos em Cristo buscam, tudo isso precisa estar debaixo da vontade de Deus. Obviamente, falando de famílias cristãs que temem ao Senhor. Então veja isso que o apóstolo Paulo vai falar. Primeiramente, da sua própria liberdade. Versículos número 25. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Veja, o apóstolo Paulo então responde agora para aquele irmão que quer comer a carne, que quer se alimentar daquele alimento, fala assim, não tem como eu deixar de ser carnívoro, virar vegetariano, muito menos vegano. Será que eu vou, então, estar errado se o irmão me vê no açougue pedindo, aquele quilo de carne moída, a alcatra, a picanha, a maminha, embora hoje a gente não vai pensar que o irmão é libertino, vai dizer que o irmão é rico, né? Assim, poxa, o irmão está entrando no açougue, esse aí ganha bem, esse aí é bem de vida. Mas não era esse o problema ali. Acredito que o preço da carne no tempo de Paulo era comum. E aí, então, o irmão se perguntava, eu posso comprar o que eu quiser no mercado? Eu posso comprar a carne? Aí Paulo vai dizer assim, pode. Você que quer comer a carne, coma a carne. A carne em si não vai fazer de você alguém melhor, nem vai fazer de você alguém pior. Então, a resposta é, eu posso comer carne? E aí ele vai dizer assim, pode. É do seu interesse comer carne? É do meu interesse. Então, coma. Você está indo comer a carne que vende no mercado, você comprou, você não roubou ela, então, coma. Tempere ela do jeito que você mais gosta, e aí, lembrando da liberdade cristã, sirva a sua esposa, aos seus filhos, convide o pastor da igreja para o churrasco, e comam da carne sem peso na consciência. Mas, e o que fazer com aqueles irmãos que ainda pensam que entrar no mercado e comprar carne estão errando, estão pecando contra Deus, estão fazendo algo de errado? E aí, então, o apóstolo Paulo ele vai dizer, olha, pode comer carne, porque do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Ou seja, tudo que Deus fez é bom. E é isso que deve ficar na mente daquele que deseja, de certa forma, comer a carne. Abra comigo na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, no versículo 4 diz assim, pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça, nada é recusável. Então, veja, aqui é um ensino. Aqui Paulo está falando aquilo que é a verdade, é uma doutrina. Eu posso comer? Posso. Por quê? Porque tudo que Deus fez é bom, e com ações de graça,
nada é recusável. Ele está falando, obviamente, do alimento. E aí, então, ele coloca agora outra condição. Veja o verso de número 27. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Veja, aquilo que vale para o crente, ou seja, eu posso comprar e comer de tudo que está no mercado? Pode. E o incrédulo, ele também pode? Também pode. E se o incrédulo lhe convidar, e aqui ele está falando do incrédulo, aquele que não tem a mesma cosmovisão que nós temos da palavra de Deus, aqueles que não professam a sua fé em Jesus. Daqui, o apóstolo Paulo ele quebra, de certa forma, 2 pontos. O primeiro, o judeu ele não podia entrar na casa de um gentio. E aqui Paulo está dizendo assim, se um incrédulo, um gentio, alguém que não crê em Deus, lhe convidar, você pode ir. Lembra quando Cornélio, um gentio, mandou chamar Pedro para que pregasse à sua família a palavra de Deus? Se os irmãos lerem Atos capítulo 10, leia cuidadosamente que a primeira coisa que Pedro fala, eu falo que era uma evangelização antipática. Pedro entra na casa de Cornélio e diz, você sabe muito bem que eu não podia nem estar aqui. Por quê? Porque ele carregava a sua tradição judaica. Eu não posso comer com você. Lembre-se que o judeu ele tinha a sua refeição kosher. Então, para que ele não quebrasse a sua dieta, o que ele fazia? Eu não como com quem não é judeu. Para que eu não, de alguma forma, desonre a Deus comendo aquilo que não é lícito, qual foi a forma que eles usaram? Uma forma legalista. Em nenhum lugar da Bíblia fala que o judeu não pode entrar na casa de um incrédulo. Mas eles se colocaram debaixo desse jugo. Assim, não, a gente não vai entrar porque existe uma prescrição dietética que Moisés nos deu, e se eu for comer com incrédulo, eles vão misturar leite com carne, a gente não pode fazer isso, eles vão pegar carne de porco que a gente não pode comer, e aí então o que eles faziam? Não, a gente não pode ter contato com o incrédulo. Por que Jesus foi chamado de amigo de glutão e de beberrão? Porque ele entrava na casa dos incrédulos, ele comia. Ele olhou para Zaqueu e disse assim, Zaqueu, desce depressa que eu vou ficar na tua casa. Isso para o fariseu, para aquele que impunha leis que o Senhor não deu a ele, olha que absurdo, ele está comendo com pecadores, ele está comendo com gentios, ele está comendo com os infiéis. Mas, na verdade, Jesus era fiel à palavra de Deus e não à consciência do fariseu, e não à lei do fariseu. E aqui, então, Paulo diz, se o incrédulo lhe chamar, você pode ir. Você pode entrar na casa dele. E tudo que for posto à mesa, pode comer. Abra comigo em Lucas, capítulo 10, e veja que Paulo não está tirando nada da cabeça dele. Lucas, capítulo 10, verso 7 e verso 8. Veja quais foram as orientações de Jesus ao enviar os seus discípulos. Lucas, capítulo 10, verso 7 e 8. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Então, Paulo não está tirando nada da cabeça dele aqui. Ele está dizendo assim, olha, esse é um ensino de Jesus. Jesus nos autorizou, Jesus nos permitiu a entrar na casa de quem quer que seja e comer o que for posto à mesa. E comer aquilo que está servido. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele responde, tá, eu posso comer a carne no mercado, mas se o incrédulo me convidar, pode comer também. Agora, qual que é a orientação que ele dá, irmãos? Veja, não pergunte de onde vem aquela comida. Primeira coisa, por que nós não devemos perguntar? Porque é falta de educação. Você não vai chegar na casa das pessoas, rapaz, você comprou esse camarão aonde? Aí se ele falar assim, comprei no Oba. Ah, não, então esse eu vou comer. Não, esse aqui eu achei na rua. Aí você fala, não vou comer. Então, você não pergunta. A comida está posta e, por educação, você é membro da IPJB, um membro muito bem educado, então a gente não vai perguntar de onde veio a comida. Mas a segunda questão que nós não devemos perguntar, o apóstolo Paulo aqui diz, é por questão do quê? De consciência.
É uma questão daquilo que a gente vai concluir falando dessa consciência, que é daquilo, digamos assim, da balança moral que Deus nos deu diante da sua palavra. E aqui, irmãos, fica uma primeira aplicação no meio do texto. Existem muitos cristãos que são tão curiosos, que estudam mais sobre seitas, heresias, paganismo, sobre crendices do que a própria palavra de Deus. Se você é cristão, discípulo de Jesus, foque o seu ensino, o seu estudo na palavra. Se você tem alguma pergunta a fazer, pergunte aquilo que está na palavra. Os cristãos são quem mais divulgam nova era, quem mais divulgam símbolos místicos. Você entra em algumas igrejas, tem classes de escola dominical para aprender o ocultismo da maçonaria. Aí eu pergunto, para quê? Você chega em escola dominical, pessoas nós vamos aprender agora os mistérios do animismo. Para quê? Aonde que o Senhor nos ensina, na palavra dele, a ficarmos curiosos com aquilo que não vem de suas mãos, com aquilo que não é da sua vontade. Tem crente hoje que está atento à internet por qualquer estalo que dê, já fala, olha, é o selo, é a trombeta. Paulo vai dizer assim, para de perguntar. Você sabe que aquele incrédulo não é da sua igreja, você sabe que ele não tem, às vezes, o mesmo pensamento que você tem, que ele não tem o mesmo ensino que você tem, você vai perguntar a ele o quê? Você quer que ele diga, fala assim, não, esse boi aqui eu ofereci numa magia negra, aí eu trouxe você para comer esse churrasco comigo. Se você perguntar isso, você não vai poder comer o boi. Olha o prejuízo. Não pergunte. Mas, pastor, e se eu comer o boi sem saber que foi... É para o estômago. O que Paulo disse a Timóteo? Tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça, nada é recusável. Não importa por onde a galinha passou, não importa por onde o boi passou, não importa na mão de quem o porco foi sacrificado. Se você está indo ali para comer, coma. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Você está indo, recebendo o convite de um amigo seu que não é crente, ele está te oferecendo um churrasco, um almoço, vai lá para comer, não seja antipático, não seja um crente chato. Vai lá e come com ele. Agora, se, mesmo sem você perguntar, alguém lhe disser, veja o verso 28, porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolos. Aí você vai dizer, não, mas eu não tenho liberdade para comer de tudo que vende no mercado? Não, mas se o incrédulo me chamar, eu também não posso comer? Mas agora o cenário mudou. E aí você vai perceber que a nossa liberdade, ela é dinâmica, ela é circunstancial. E aqui o apóstolo Paulo, então, diz, veja, porém, todavia, contudo, entretanto, se alguém te chama e na hora que você vai botar o garfo na boca, naquela carne assim ao ponto, bem temperada, alguém grita e fala assim, é sacrificada ao ídolo. Aí você dá graças a Deus e bota de volta no prato. Por quê? Porque a circunstância mudou. O que faz alguém chamar você para ir a uma festa, ir a um almoço, a confraternizar com ele, e chegar na hora da comida e dizer assim para você, você que é crente, você que é lá da igreja de Corinto, você que é da IPJB, isso aqui é sacrificado a ídolo. O que a pessoa está fazendo com você? Ela está te testando. Ela está pondo a sua fé em prova. Ela está querendo saber se você faz aquilo que você ensina, se você é coerente com a sua palavra e com a sua doutrina. E aí, então, o apóstolo Paulo diz, porém, se alguém vos disser, isso é carne sacrificada a ídolo, qual é a orientação? Não coma.
Por quê? Porque você vai passar mal? Não, já falei, não importa de onde o boi veio. Não é porque você vai passar mal, não é porque você vai ficar endemoniado, não é por causa de nada disso. Por que nós não devemos comer? Ele diz, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Ou seja, aquele que vos advertiu, ou ele está lhe pondo em prova, ou ele é um fraco na fé. E aí você tem que lembrar que você é um cristão, e você não busca mais o seu próprio interesse, mas você busca o interesse de quem está ao seu lado. E por causa desse interesse, que não é propriamente meu, mas é do meu irmão também, a minha atitude vai ter que mudar. Veja, se eu estou sendo posto em prova, se, imagine, um colega seu do trabalho te chama e vira para você lá na casa dele e diz assim, crente não bebe. Meu amigo, você não vai beber nesse dia. Por quê? Porque para ele a sua fé lhe impede de fazer aquilo. E se você faz, você está mostrando para ele que você está acima daquilo que você crê. Ou, se há um irmão fraco na fé, ele vai dizer, você não pode fazer isso não. E aí a gente vai ter que abrir mão, por quê? Por causa da fé do nosso irmão. Mas, pastor, é isso que é ser crente? É. Se você não tiver maturidade, você vai atropelar, espancar a consciência do incrédulo e do irmão fraco. Você vai dizer assim, não, isso é bobagem, eles que estudem a Bíblia, eles que cheguem no meu patamar, eles que saibam daquilo que eu sei. E aí eu como a carne, eu bebo, eu faço aquilo que escandaliza, aquilo que não edifica. E aí o apóstolo Paulo está falando, você está matando quem está ao seu lado. Porque se você é cristão, se você é discípulo de Jesus, você precisa não apenas buscar o seu próprio interesse, mas buscar o interesse também de quem está ao seu lado. Veja, por que o crente ali não vai comer? Paulo diz, por causa daquele que advertiu. Se ele é um incrédulo, ele está pondo a sua fé em prova. Se ele é um cristão, ele tem uma fé fragilizada e precisa ser protegida por você. Precisa ser cuidada por mim e por você. E aí também por causa da consciência. De quem? De quem advertiu. Veja o que o apóstolo Paulo continua a dizer. Consciência, digo, não atua propriamente. Por quê? Porque a sua consciência sabe que o que é vendido no mercado e que a carne e a bebida é para o estômago. Você não se escandaliza com nada disso. Mas Paulo diz, a consciência do irmão se escandaliza. A consciência do irmão vai estremecer se ele lhe vê fazendo aquilo que ele reprova, aquilo que ele entende que não é correto. E aí, então, o apóstolo Paulo diz, não atua propriamente, mas a do outro. Ou seja, nós deixamos de fazer porque não buscamos o nosso próprio interesse, mas o interesse do outro. E para que a sua liberdade fique guardada, veja o que ele diz, pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Ele vai dizer, a sua consciência não vai ser prejudicada. Se eu estou sendo posto em prova, ou se algum irmão mais frágil, ele, de certa forma, limita a minha liberdade, a minha consciência não será acusada. Eu simplesmente abro mão por amor a Cristo e amor ao meu próximo. Eu vou entender que, olha, puxa vida, nesse churrasco eu me dei mal, mas no outro eu vou me dar bem. Né? Quando ele me chamar de novo, desse aí eu já não vou. Mas eu vou em outro. Por quê? Porque a sua consciência não será julgada pela consciência do outro. Não somos nós que vamos julgar uns aos outros no juízo final. É o Senhor. Mas mesmo sabendo que o Senhor é quem vai me julgar, lembre-se do que ele disse. Ai de quem fizer tropeçar um destes pequeninos. E quem são esses pequeninos? Os frágeis na fé. Aqueles que estão engateando na sua vida cristã. Eles precisam de cuidado. Então, o apóstolo Paulo diz no verso 30, se eu participo com ações de graças, porque hei de ser vituperado por aquilo por que dou graças. Veja, ele diz, por que vão falar mal de mim? Pelo que eu dou graças. Para que o ensino evangélico não se torne contraditório, veja, ele disse a Timóteo, Timóteo,
De tudo que Deus criou é bom, e com ações de graças nada é recusável. Aqui aos Coríntios ele diz, não, se alguém te alertar, você não vai comer. Mas que fique claro, não seria pecado comer. Não seria uma transgressão da lei comer, mas você vai abrir mão por causa do interesse do seu irmão, por causa do interesse do próximo, para que a sua fé seja aprovada. Então, no verso 31 e 32, ele conclui, irmãos, dizendo, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E aqui está o ensino da fé evangélica, da fé cristã. Quando nós não conhecíamos a Cristo, quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, nós fazíamos, irmãos, era para a nossa própria glória. É para o nosso próprio interesse que nós fazíamos. Agora que fomos enxertados no corpo de Cristo, na casa de Deus, agora que a nossa vida foi comprada por um alto preço, agora que eu não pertenço mais a mim mesmo, mas a minha vida pertence a Jesus, o apóstolo Paulo diz, agora mudou. Sabe aquele comer, aquele beber, as coisas mais básicas da vida, você não vai mais buscar o seu próprio interesse, você vai buscar o interesse de Deus. E saiba, Deus se interessa por todos. Deus não se interessa só por mim. Se Deus se interessasse só por mim, Jesus teria morrido na cruz só pelo Mazinho. Dito para todo mundo, olha, eu vim aqui salvar o Mazinho porque ele é meu. Mas ele veio salvar a sua igreja, ele veio salvar o seu povo. E o mesmo amor que Deus tem para comigo, Ele tem para com você, e tem para com aquele que é fraco, frágil, para com aquele que está engateando na fé, para com aquele que precisa ainda beber do leite espiritual. E quem é que cuida daqueles que bebem o leite espiritual? São os mais maduros. Veja, essa é a estrutura familiar. Deus coloca um homem e uma mulher madura, para cuidar de crianças que são amamentadas. E quantas coisas nós não deixamos de fazer por causa dos nossos filhos? Quando o Mateus nasceu, eu e minha esposa tomamos uma decisão de parar de tomar refrigerante. A Bíblia não impõe isso sobre nós. De vez em quando eu me arrependo, eu falo, será que era para ter feito isso mesmo? A Coca-Cola trincando, mas aí vem aquela cultura de que criança não pode açúcar, que não pode não sei o quê, aí a Rebeca vira para mim, eu viro para ela, vamos parar, paramos. Por que a gente parou? Porque a gente não estava procurando só o nosso próprio interesse. A gente estava interessado no Mateus. Irmãos, esse é o mesmo princípio. Tem hora que a gente vai dizer assim, puxa, eu posso tomar Coca-Cola. Tem hora que eu vou dizer assim, eu posso comer o cachorro-quente, eu podia estar naquele lugar, mas tem uma criança do meu lado que acabou de conhecer a Cristo. Tem um bebê espiritual que ainda não leu nem os 4 evangelhos. E é minha responsabilidade, dentro da casa de Deus, cuidar deles. Eu não posso, então, escandalizá-los. Eu não posso trazer sobre eles situações que, sem sabedoria, eles não saberão lidar com elas. E aí, então, ele termina dizendo, não vos torneis causa de tropeço, veja, nem para judeus. Por quê? Porque certamente é esse que vai gritar lá na hora que você estiver botando a carne do porco na boca, dizendo, pode não. Aí você vai dizer assim, mas isso é judeu, isso é batista, assembleano, eles deixa para lá. Não, eu sou presbiteriano, não vou me preocupar com eles, não. Vai sim. Paulo diz, olha, não torne-se causa de tropeço para os judeus, nem para os gentios. Quando você for passar na frente do mercado, o gentio vai dizer, ei, quando eu não conhecia a Cristo, eu vivia aí. Você vai dizer, eita, não, mas eu estou passando, vou passar direto. Não vou parar aqui, não. Por quê? Porque eu não posso ser causa de tropeço para ele. E aí ele continua dizendo, no verso de número 32, nem tampouco para a igreja de Deus. Percebe, irmãos, que a nossa liberdade nos faz ser responsáveis uns pelos outros? Como é que então eu vou viver me responsabilizando por você e como você vai viver se responsabilizando comigo? A resposta
vem no verso 33, quando ele diz: assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos. Como é que eu vou me responsabilizar por você e como você vai se responsabilizar comigo? O apóstolo Paulo diz: procurando em tudo ser agradável. Veja, esse ser agradável não é ser hipócrita, não é ser farisaico, não é fingimento, não é o agradável do politicamente correto. Não é isso que ele está dizendo. O que é esse ser agradável, então, a todos? Ele dizendo: não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos. Como é que eu vou me responsabilizar pelos irmãos? Como é que os irmãos se responsabilizam comigo? Quando nós lembrarmos que, além do meu próprio interesse, há interesse de muitos irmãos. É quando o interesse do meu irmão passar a ser também o meu, e quando o meu passar a ser o seu. E aí ele conclui dizendo: para que sejam salvos. Mais uma vez, essa expressão já apareceu, se eu não me engano, agora no capítulo 6, e aí lembre-se que Paulo não tem o poder de salvar, nós também não temos o poder de salvar. Essa salvação aqui não é a salvação da morte para a vida, mas quando ele está falando de que muitos sejam salvos, ele está falando de uma igreja que é edificada. Queremos, irmãos, ver uma igreja edificada, uma igreja que cresce e frutifica para a glória de Deus, uma igreja que é saudável teologicamente, biblicamente e relacionalmente. Nós precisamos, então, viver para a glória de Deus. Queridos, eu quero concluir esta mensagem lendo para você o capítulo de número 20 da nossa Confissão de Fé de Westminster. Esse tema foi tratado pelos teólogos de Westminster e diz muito respeito e é um dos fundamentos doutrinários da nossa igreja. Se você entrar dentro de uma igreja presbiteriana, que a sua consciência for escravizada por alguém ou por algum grupo, esta igreja não está sendo fiel àquilo que ela crê. Se tem algo que presbiterianos professam, é que cada um carrega dentro de si a sua liberdade de consciência e a liberdade cristã. Mas é preciso entender, irmãos, o que é uma liberdade de consciência e uma liberdade cristã. Então, veja, a primeira seção do capítulo 20 da Confissão de Fé, ela diz o seguinte: a liberdade que Cristo, sob o Evangelho, comprou para os crentes, consiste em serem eles libertos da culpa do pecado, da ira condenatória de Deus, da maldição da lei moral, em serem libertos do poder deste mundo, do cativeiro de Satanás, do domínio do pecado, do mal das aflições, do aguilhão da morte, da vitória da sepultura e da condenação eterna, como também terem acesso a Deus, em lhe prestarem obediência, não movidos por um medo servil, mas pelo amor filial e espírito voluntário. Todos esses privilégios eram comuns também aos crentes sob a lei. No entanto, sob o Novo Testamento, a liberdade dos cristãos foi ampliada, achando-se eles livres do jugo da lei cerimonial, a qual estava sujeita a igreja judaica, e tendo maior confiança no acesso ao trono da graça e mais abundantes comunicações do Espírito de Deus do que os crentes debaixo da lei ordinariamente alcançavam. Perceberam o que a confissão ela traduz da doutrina da liberdade cristã? Não é uma liberdade que agora eu faço o que eu quero. Essa liberdade você tinha antes. Você quer ainda essa liberdade, você precisa voltar para a vida de pecado. Não é um bom conselho. Mas ele disse: agora você está em Cristo, você está liberto da culpa do pecado. Você está liberto da lei cerimonial. Veja, nós não fomos libertos dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos imperam sobre nós, mas nós fomos libertos da lei templária, onde haveria de trazer um cordeiro,
sacerdotes, agora nós temos livre acesso ao Pai pela mediação de Cristo. O que é então a consciência? Veja o que diz a confissão. Só Deus é Senhor da consciência e a deixou livre das doutrinas e dos mandamentos humanos, que em qualquer coisa sejam contrários à sua palavra, ou que em matéria de fé ou de culto estejam fora dela. Assim, crer nessas doutrinas ou obedecer esses mandamentos, por motivo de consciência, é trair a verdadeira liberdade de consciência. Requerer para eles fé implícita e obediência cega e absoluta é destruir a liberdade de consciência e a própria razão. Por isso que nós não acreditamos, entenda, num culto apelativo. O que é um culto apelativo? Onde a gente coloca as pessoas que são convidadas, que não conhecem a Cristo, e aqui a gente faz tudo voltado para uma lavagem cerebral, ou então diz assim, você só vai sair daqui quando aceitar Jesus. A nossa confissão de fé diz assim, isso é obediência cega, isso não é uma fé verdadeira. Não foi assim que o Senhor fez conosco. E se Ele não fez assim conosco, por que faríamos assim com os outros? Quando eu, de certa forma, subjugo a consciência do meu irmão, veja, queridos, que isso, de certa forma, vai transparecer, inclusive, em muitos crimes. O que a gente vê de pessoas agindo com assédio moral no ambiente de trabalho, no ambiente eclesiástico, o que é isso? A escravidão da consciência alheia, que a palavra de Deus condena. Se você não fizer do jeito que eu estou mandando, você vai ser demitido. Se você não vier para o culto, Deus não vai te abençoar. Se você não fizer isso, não vai ter aquilo. O que é isso? Isso é prisão, isso é opressão da consciência do próximo, que Deus rejeita. Que o próprio Deus não age assim conosco. Por que então agiríamos dessa forma com o nosso próximo? Maridos que oprimem as suas esposas, pais que oprimem os seus filhos. Educar é diferente de oprimir. Relacionar-se, proteger, é diferente de subjugar. E o Senhor nos chamou à liberdade e à paz. Não nos chamou para sermos carcereiros da consciência do próximo. O melhor amor e a melhor fé é aquela que é voluntária, é aquela que é convencida, é aquela que, de bom grado, se coloca em obediência. Logo, então, a confissão de fé ela vai concluir dizendo: aqueles que, sob o pretexto de liberdade cristã, cometem qualquer pecado ou toleram qualquer vergonha, destroem por isso mesmo o fim da liberdade cristã. Pelo contrário, sendo livre das mãos de nossos inimigos, sem medo, sirvamos ao Senhor em santidade e justiça diante dele todos os dias da nossa vida. Aos presbiterianos raiz, de origem, que creem, sabem que uma vez salvo, salvo para sempre, essa doutrina foi muitas vezes desvirtuada, para que alguns dissessem, já que uma vez salvo, salvo para sempre, eu vou para o carnaval. Vou tomar todas, beber, cair, vou trair, vou fazer o que eu quiser, já que a minha salvação não pode ser perdida. Aqueles que pensam assim e agem dessa forma nunca conheceram a salvação em Cristo. A verdade continua sendo essa. Uma vez salvos, salvo para sempre. A pergunta é salvo mesmo? Porque se foi salvo, vai viver a sua liberdade em santidade e não usando da liberdade cristã para cometer toda sorte de pecados e de impurezas. Então ele diz, visto que os poderes que Deus ordenou e a liberdade que Cristo comprou não foram por Deus designados para destruir, mas para que mutuamente nos apoiemos e perseveremos uns aos outros, resistam à ordenança de Deus os que, sob pretexto da liberdade cristã, se opõem a qualquer poder legítimo, civil ou religioso ao exercício dele. Se publicarem opiniões ou mantiverem práticas contrárias à luz da natureza,
ou aos reconhecidos princípios do cristianismo concernentes à fé, ao culto e ao procedimento, se publicarem opiniões ou mantiverem práticas contrárias ao poder da piedade, ou que a sua própria natureza ou pelo modo de publicá-las e mantê-las são destrutivas da paz externa e da Igreja e da ordem que Cristo estabeleceu nela, podem legalmente ser processados e visitados com censuras eclesiásticas. Veja, irmãos, essa liberdade que Cristo nos deu não nos dá a liberdade de destruir aquilo que Ele edificou. Logo, então, a nossa confissão e a doutrina que nós cremos e nós professamos, ela crê tanto na ordem religiosa, eclesiástica, como na ordem civil, desde que nenhuma dessas duas se opõe à palavra. Nenhuma ordem religiosa, nenhuma ordem civil está acima da palavra de Deus. Antes, elas mesmas devem se perceber como ministras de Deus. A justiça, o poder executivo, o legislativo, eles devem considerar aquele que criou todas as coisas. E por isso, nós temos a liberdade de obedecer à palavra. Palavra essa que é expressa na ordem da casa de Deus, na ordem da família, na ordem da sociedade que vive para a glória do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Que o Senhor nos dê maturidade para dizer sim e para dizer não, para irmos e para deixarmos de ir. E o que vai fazer com que venhamos a decidir essas coisas? Se o interesse de muitos está sendo considerado, se é para a glória de Deus que temos feito, se não, que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que não mais vivamos buscando o nosso próprio interesse, mas buscando aquilo que edifica e aquilo que glorifica ao nosso Deus. Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor